Olá, amigos do programa Seu Sorriso. Mais uma semana, estou aqui com vocês. Vamos falar um pouco de odontologia, de cuidados com os dentes, de saúde bucal, de beleza do sorriso. Você que acompanha o programa ao longo dessas 8 temporadas, já aprendeu um pouco, já pegou algumas dicas, já tirou dúvidas. Então é sempre muito importante a sua participação. Você que quer saber sobre algum assunto, que tem alguma dúvida sobre algum assunto, que quer contar alguma história sua relacionada aí à odontologia, entre em contato. Pode ser pelo telefone 25225703, pode ser pelo e-mail programaseusorriso@hotmail.com ou pelo contato mais fácil de hoje em dia, que é o WhatsApp 998174678. Então você vai mandando aí as suas questões. Eu sempre falo, essa troca de informações, ela vai ajudando bastante, vai me ajudando bastante a montar um programa mais interessante para vocês. A gente vai resolvendo a dúvida de um que escreve, a dúvida de outros que estão assistindo. Então isso para mim é muito importante e foi assim que nós chegamos às 8 temporadas do programa Seu Sorriso. Lembrando que o dia do programa inédito é segunda-feira, 8h30 da noite. Durante a semana tem as reprises, então você assiste aí na parte da manhã, assiste na parte da tarde, à noite, cada dia vai passando um horário. O importante é que a cada semana venha uma história nova, mesmo que seja uma história repetida, mas sempre tem um toquezinho diferente, alguma coisa que passou, você não percebeu em um programa passado, algum detalhezinho que vai te ajudar bastante a cuidar do seu sorriso, a ter um sorriso bonito, ter um sorriso saudável, olhar no espelho e gostar do que vê. Isso aí também é saúde. A saúde não é só a ausência lá de sintomas, de dor, a saúde também está relacionada com o bem-estar, com a autoestima. Então quando você olha um sorriso que não te causa dor, que não tem ali um sangramento, que não tem nenhum problema físico, mas aquele sorriso te incomoda, ele te faz mal emocionalmente, ele te põe para baixo, ele te impede de sorrir, de ser mais expansivo, assim, mais alegre. Isso tá te fazendo mal também. Isso aí também é não ter saúde. Então cuidar da saúde é ficar feliz também com esse sorriso que você olha no espelho toda manhã, tá? Não deixe de procurar o seu dentista. Às vezes situações que você não resolveu há alguns anos atrás, hoje pode ser que tenhamos uma solução diferente, uma abordagem diferente, uma visão nova sobre aquele problema, com uma solução diferenciada, muitas das vezes uma solução até mais simples do que uma que foi proposta há alguns anos atrás. Então não desanime, se você tem um problema aí que ainda não conseguiu resolver, procure o seu dentista, conversa com ele, troca as informações, porque o importante é sorrir, é estar feliz, a vida é curta para a gente passar esse tempo nosso aqui nesse mundo muito carrancudo e desanimado. O programa de hoje, eu juntei a um daqueles programas em que eu junto as perguntas que vão chegando, então tem perguntas de várias áreas, vocês foram mandando, eu fui agrupando, então vamos fazer aqui 3 blocos para responder várias perguntas de vocês que assistem o programa. E eu já deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que enviaram, que tiraram um tempinho para mandar as suas dúvidas. Dessa maneira, a gente vai construindo esse programa mais interessante para todos. Então vamos começar ainda nesse primeiro bloco. É uma pergunta da Ana Maria Costa. Ela mora no Cordoeira e a questão dela é a seguinte: para colocar um bloco, é preciso fazer canal? E assim, diretamente nessa pergunta, não é uma obrigação, tá? Então você pode muito bem fazer um bloco, fazer uma coroa total, fazer até uma ponte fixa, sem que o canal do dente seja feito. Mas, por que essas questões às vezes estão relacionadas uma com a outra, o bloco com o canal? Geralmente, o dente que precisa de um bloco, uma restauração indireta, daquelas feitas fora da boca, que depois vai ser cimentada, vai ser colada, ela traz nesse dente uma história de lesão, uma lesão grande. Então, se foi indicado um bloco, é porque a quantidade de dente que foi destruída é grande. E quando você tem uma quantidade de dente destruída grande, você geralmente tem uma proximidade com a polpa muito grande, tá? Ou seja, por um tecido cariado, por uma fratura. Então, essa polpa ela pode estar muito próxima a essa área que foi lesada. E com essa proximidade, ou você tem um comprometimento direto, você chegou a atingir o canal pela lesão, e aí você faz o canal antes para depois fazer o bloco, ou você tem um comprometimento por aproximação, quer dizer, aquele trabalho, toda aquela situação que gerou esse problema, ela gera um trauma na polpa tão grande que a polpa não consegue se recuperar, acaba necrosando, e aí você faz o canal também. Então a história de ter que fazer o canal para fazer o bloco é só se houver indicação. Tá? Se você tem uma situação que o dentista sente que é seguro confeccionar esse bloco sem precisar fazer canal, está resolvido.
Tá? Isso aí vai embora, esse dente vai trabalhar, né? Vai ser feliz e vai durar muito tempo ainda esse tipo de trabalho. Se o dentista avaliou a necessidade de fazer o canal, então você faz essa etapa prévia, tá? Mas vamos desvincular uma coisa da outra. Tá? Sempre que você, né, não é sempre que você faz um bloco que você precisa fazer o canal desse dente. Outra pergunta sobre canal, mas dessa vez sobre canal em criança, né, dentinho de leite. É da Joana Costa, ela que é moradora do Prado, e ela quer saber se dente de leite se faz canal. Isso aí é uma dúvida também muito grande. Por quê? Quando as crianças começam a trocar os dentes e aquele dentinho de leite cai, os pais, né, as mães, não enxergam naquele dente a raiz dele. Porque naturalmente o que vai acontecendo é que conforme o dente permanente ele vai chegando na posição para aparecer na boca, né, ele vai destruindo a raiz do de leite. Por isso que o dentinho de leite fica mole quando está próximo de trocar. E aí sai, não tem raiz. As pessoas, né, de maneira errada, imaginam que um dente de leite não tem raiz. Dessa maneira não precisaria, não teria como ser feito o canal. Mas isso não é verdade. Tá? Um dente de leite ele tem raiz, ele tem polpa, tudo direitinho. Se você tem uma situação, uma cárie, alguma outra história que leva esse dente a um trauma e que precise fazer o canal, se esse dente estiver longe da época de ser trocado, com raízes inteiras ainda, o tratamento de canal pode ser feito. Tá? Às vezes, né, é feito alguma situação parecida, não exatamente igual é feito num dente permanente, mas o tratamento de canal pode ser feito sim, e quando indicado ele deve ser feito quando tiver condições, porque se as raízes estão inteiras, estão, né, grandonas ainda, é sinal de que não está na hora daquele dente ser removido. Então você não deve tirar um dente de leite, extrair um dente de leite fora da época, porque vai te gerar ali uma série de problemas, tá? Então, respondendo a Joana, né, faz canal sim também em dente de leite. Mais uma vez eu falo, né, o seu dentista que vai avaliar isso aí direitinho, vai ver todas essas situações para saber se vale a pena ir para esse tipo de tratamento ou se vai para outro caminho, tá bom? Vamos dar uma parada aqui no primeiro bloco. Segundo e terceiro bloco do programa Seu Sorriso, tem muita pergunta, muita questão para ser conversada e discutida. Não saia daí que eu volto rapidinho. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the... Nada melhor que surpreender a pessoa que você ama nesse Dia dos Namorados, não é mesmo? E que tal uma cesta especialmente preparada para a sua cara metade? Ou se declarar com uma linda mensagem de amor nesse dia 12 de junho. Disque Mensagens lhe oferece uma variedade de opções para presentear e emocionar quem você gosta de uma maneira muito especial. Venha nos visitar, Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, PRC, 2523-6243. Disque Mensagens, emocionando corações. hearts are never broken in times. De volta, segundo bloco do programa Seu Sorriso dessa semana, 8ª temporada do programa Seu Sorriso. Dessa vez, no programa de hoje, eu juntei aquelas perguntas que vocês foram mandando, né, os canais de comunicação aqui com o programa vocês conhecem, é o telefone 25225703, é o e-mail programaseusorriso@hotmail.com e pelo WhatsApp 998174678. Falo WhatsApp porque hoje em dia, né, é uma maneira muito fácil de fazer essa comunicação muito rápida. Todo mundo escreve lá rapidinho, está andando no ônibus, está esperando num consultório, uma consulta, está conversando. Então, quer mandar pergunta pelo WhatsApp? Também pode, também vai funcionar bem. 998174678. Tá? Faça igual aos nossos amigos, envie suas dúvidas, não fiquem com dúvidas na cabeça. Né? Tem muitas pessoas que às vezes me param na rua e falam assim: ah, eu tinha uma pergunta, mas né, eu imaginei que seria uma pergunta um pouco boba, sem pé nem cabeça. Isso não existe, tá, gente? Não existe pergunta boba. Você tem a dúvida, você precisa esclarecer aquela dúvida. Então, por mais que você ache, né, que é uma pergunta simplista, não é. Se existe uma pessoa com dúvida, essa dúvida tem que ser respondida, tem que ser resolvida. Então entre em contato, escreva, tira sua dúvida, porque é assim, com informação, que você terá um sorriso cada vez mais saudável e um sorriso cada vez mais bonito. Vamos continuar as nossas perguntas que foram chegando. Essa do Jorge Barros, é aqui do centro de Nova Friburgo, e ele pergunta se clareamento enfraquece os dentes. Também é uma questão, né, que aparece bastante
principalmente quando vai chegando uma época mais quente, né, o verão, as pessoas se preocupam mais com essa história da beleza, a busca pelo clareamento aumenta bastante, e isso aí sempre é perguntado, né? Fala, doutor, vou fazer o clareamento, mas tem risco, né? Vai enfraquecer, meu dente vai quebrar, a vizinha falou comigo que enfraquece, né? O cara lá do mercado me disse que isso aí é furada, e isso não acontece, tá, Jorge? Você pode fazer o seu clareamento. Eu lembro a vocês que antes de qualquer tipo de tratamento é feita uma avaliação, então isso é importante, né? Às vezes eu percebo pacientes, clientes muito ansiosos, né? Ele quer chegar no consultório e quer resolver tudo em um dia, né? Ele quer chegar e já ter uma solução ali para os casos. Então, às vezes, você precisa de um pouco de tempo para estudar aquele caso, avaliar bem o caso, saber, né, direito quais são os objetivos, quais são as limitações, e em cima disso conversar com o paciente para depois o tratamento ser aceito ou não, e se aceito, você vai saber exatamente até onde consegue chegar, né? Então o clareamento é um trabalho simples, mas você também precisa de uma avaliação antes, então não faça um clareamento por conta própria, não caia nessa armadilha. Em relação à história do enfraquecimento, quando nós falamos de beleza, né, o clareamento é um trabalho estético, cosmético, que vai trazer beleza, vai mudar a cor dos dentes. Quando nós falamos de odontologia estética, o tratamento mais conservador que existe é exatamente o clareamento, porque no clareamento você não remove nem meio milímetro de esmalte do dente, nem de dentina, quer dizer, o dente sai intocado. Você faz o processo, né, o que acontece é uma reação química, então você vai aplicar aqueles produtos durante determinado tempo, de acordo com a orientação do seu dentista. Quando terminar, o trabalho está feito, e o trabalho está feito sem nenhum tipo de sequela, desde que, né, seja acompanhado por um profissional. O profissional vai saber qual o tempo que você vai usar, qual é a concentração do gel que você vai usar. Se tiver, né, alguma intercorrência, ele vai resolver, mas o clareamento é seguro, não enfraquece a estrutura do dente, você não tem riscos para a estrutura do dente. Qualquer modificação que aconteça assim que o tratamento é interrompido, ela é revertida e você terá os dentes da maneira que era antes, só que com uma coloração bem mais clara, tá? Então, enfraqueceu os dentes por causa de clareamento? Isso é mito, isso não existe, tá bom? Eu volto a falar, você precisa sim de uma avaliação antes, porque não é todo paciente que pode fazer um clareamento. Então, de repente, você está num grupo que tem indicação, mas você também pode estar num grupo que não tem indicação. E aí a questão não é nem tanto enfraquecer ou não, tá? A história é um pouquinho diferente, e aí eu fugiria dessa questão. Mas para responder ao Jorge, o clareamento não enfraquece os dentes. Mais uma, Marcos de Castro, lá do Cônico, ele diz o seguinte, né, até dentro aí da história do clareamento, que ele fez um tratamento de canal, mas depois de alguns anos o dente dele escureceu. Se tem como clarear. Isso depende muito, né, Marcos, assim, de uma avaliação também com o seu profissional, porque para eu falar aqui é difícil, porque vai depender de quanto ele escureceu, né, de qual foi o grau de escurecimento, né, do que sobrou de estrutura ali dentária, mas existe a possibilidade de clarear sim. Muitas das vezes, né, é feito um clareamento comum, por fora, extrínseco, que nós conhecemos, ou em consultório, com moldeiras, e pode conseguir um bom resultado, né? Existe a modalidade, a possibilidade de fazer um clareamento interno, intrínseco, que tem que ser bem estudada, porque ali, né, você tem alguns riscos a serem corridos, então vamos ver se isso aí vale a pena, mas também apresenta bons resultados, pode ser que você consiga. Em casos em que o clareamento não apresenta resultado, ou de repente ele não tem indicação, né, porque tem situações que você olha e aquilo ali não tem indicação para fazer clareamento, mas o paciente ele quer mudar a cor. E aí o que vai acontecer? Né? Ele vai ter que viver com aquele dente escuro o resto da vida, incomodando. Você vê, se o Marco chegou a escrever, é porque ele está incomodado com isso. Né? Esses casos geralmente acontecem em linha de sorrisos, centrais, laterais, até caninos, e ele dá um sorrisão bonito, quer dizer, está tudo bonitinho, tudo alinhado, não tem cárie, não tem nada, tem um dente mais escuro que chama a atenção, né? Que ele quebra aquele raio de visão, quer dizer, ele chama a atenção das pessoas, a pessoa não vê um sorriso, vê um dente só escuro. Então isso precisa ser resolvido. Quer dizer que se o Marcos não tiver indicação para clareamento, ele vai viver com um dente escuro o resto da vida? Não é isso que vai acontecer, tá? Só que o tipo de tratamento vai mudar. De repente ele não vai fazer isso com clareamento, ele pode resolver a cor do dente com prótese, com a porcelana.
E aí depende também do caso para saber que tipo de trabalho vai ser feito, né? Se uma faceta, geralmente uma coroa, porque quando você tem um escurecimento muito grande, você precisa de um desgaste um pouco maior. Mas uma faceta de um trabalho com porcelana costuma resolver esses casos quando o clareamento não resolve ou quando ele não está indicado, tá bom? Então, para responder ao Marcos, tem como clarear? Tem. Ou com clareamento, quando o clareamento não é possível, você vai clarear, vai modificar essa cor com prótese, tá bom? Só não desista, né? Não fique com o seu sorriso aí, não fique insatisfeito com o seu sorriso. Procure o seu dentista que ele vai resolver isso aí. A Beth Werther, lá de Duas Pedras, ela diz o seguinte: eu tenho obturações escuras, né? Provavelmente aquelas lá atrás, de amálgama, e quer saber se é preciso trocar pelas claras. E essa resposta ela é rápida e direta, né, Beth? Não é preciso, desde que você não tenha nenhum problema físico ali, né, de estrutura. Quer dizer, se você tem aquelas obturações antigas de amálgama que foram bem indicadas, que hoje em dia, né, praticamente não se usam mais, você tem as restaurações lá, os dentes estão inteiros, estão intactos, não tem risco, né, de fratura, não tem cárie, não tem por que você trocar isso aí pela clarinha, pela resina. A não ser que isso te incomode, né, pela estética. Aí sim você pode até pensar em trocar. Fora isso, tá, você pode viver por mais um bom tempo com a sua obturação, até o dia que ela necessitar de uma troca. A gente sempre fala, né, pelo menos eu sempre falo, cada vez que você troca uma restauração dessa, você troca uma obturação, por mais cuidado que o dentista tenha, né, sempre sai um pouquinho de tecido ali de dente. Então, teoricamente, né, a cavidade sempre aumenta um pouquinho. A gente toma o maior cuidado possível, mas sempre aumenta um pouquinho. Então, essas trocas devem ser feitas no momento certo, quando essas obturações já não tiverem condições mais de ficar no dente, quando estiver gerando algum tipo de risco, né, ou quando tiver uma infiltração, que pode acontecer tanto com a resina quanto com a amálgama. Então a resposta para você, Beth, né, não tem necessidade, não é uma obrigação ter que trocar pelas claras. Você pode continuar com as antigas, conversa com seu dentista, se você estiver insatisfeito, aí sim você troca, porque nesse caso há um motivo. Né? Você tem um motivo de estética, você não está feliz com aquilo ali. Mas se não estiver te incomodando, você olha, né? Tá bonito, tá feliz, pode deixar por mais um bom tempo, tá bom? Vamos lá, mais uma, da Caroline Cruz, do Catarcione. Quanto tempo demora para clarear os dentes? Aí é uma pergunta bem subjetiva, né? Complicada de resolver, sabe, Caroline? Porque, né, geralmente quando nós falamos de clareamento, nós levamos em consideração duas formas de fazer esse clareamento. Ou faz clareamento em consultório, né, que muitas pessoas chamavam de clareamento a laser, ou você faz o caseiro supervisionado, que é aqueles que são usadas moldeiras. Então a diferença entre eles, né, além da maneira de se trabalhar, está também no tempo em que você vai conseguir o seu resultado final. De consultório, por ser um produto mais concentrado, teoricamente você chega ao seu objetivo mais rápido. O caseiro supervisionado, por ser um gel mais diluído, você teoricamente demora mais para resolver o seu problema. Mesmo que se faça uma associação, né, é preciso tempo para resolver isso aí. E cada caso, né, leva um certo tempo. Mas para dizer para você de uma maneira assim um pouco genérica, vamos abranger para não te deixar sem resposta, né? Quanto tempo demora para clarear os dentes? Eu costumo dizer que 2 para 3 semanas de trabalho é um tempo bem razoável, né? Que você consegue um bom resultado. O que não quer dizer que você não possa clarear com menos tempo, que você não possa clarear com mais, tá? O importante é você chegar ao seu objetivo, que é ter os dentes clarinhos do jeito que você quer, com segurança. Então não adianta querer atropelar as etapas, querer fazer várias consultas seguidas, uma em cima da outra, aplicar o gel mais do que o indicado, com pressa do resultado, porque você pode acabar arrumando um problema. Tá? Mas quando a gente fala, né, num tempo médio, é uma previsão, não é uma promessa. Então o paciente chega no consultório, conversa sobre o clareamento, quer clarear, quanto tempo vai demorar? Mais ou menos 2 a 3 semanas, vamos botar 3 semanas para fazer com calma. Tá? Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, então vai ser uma média. Nesse bloco, paro por aqui, daqui a pouquinho voltamos com o terceiro bloco para responder mais perguntas, não saia daí. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the... Nada melhor que surpreender a pessoa que você ama nesse Dia dos Namorados, não é mesmo?
E que tal uma cesta especialmente preparada para a sua cara metade? Ou se declarar com uma linda mensagem de amor nesse dia 12 de junho? Disque Mensagens lhe oferece uma variedade de opções para presentear e emocionar quem você gosta de uma maneira muito especial. Venha nos visitar. Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Pericê, 2523-6243. Disque Mensagens, emocionando corações. Hearts are never broken in times. De volta, terceiro bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Vamos emendar direto nas nossas perguntas, porque o tempo é curto e as questões são muitas. Da Joyce Pérez, lá de Olaria. Ela manda o seguinte: tenho sentido a gengiva inchada e ela sangra. Como tratar? Bom, o tipo de tratamento, né, já esse plano de tratamento, isso tudo é feito com o seu dentista. Eu já disse aqui também algumas vezes ao longo dessas temporadas que nós vivemos num modelo, né, baseado em que, principalmente tratamento, né, de consultório, de clínica, ele é feito de maneira individual. Cada tratamento é feito para uma determinada pessoa, que serve para você, de repente não serve para o seu vizinho, para sua mãe, para o seu amigo, tá bom? Então eu vou dar aqui uma ideia geral baseada no que você fala. Gengiva inchada, sangramento, quer dizer, provavelmente é algum problema periodontal. Então pode estar no estágio de uma gengivite, que é um estágio inicial da doença periodontal. Você já pode ter evoluído um pouco nisso aí, né? Pode estar com uma periodontite, que você já está perdendo estrutura óssea, estrutura de suporte. De qualquer maneira, né, de uma forma ou de outra, geralmente o que causa isso aí é acúmulo de placa e de tártaro. Então, primeira coisa é melhorar a limpeza, escovar bastante, limpar muito, mas principalmente procurar o seu dentista. O seu dentista que vai avaliar se essa é a causa, e se for a causa, ele vai fazer um trabalho periodontal, né? Vai remover esses resíduos, vai remover essa placa, vai remover esse tártaro, vai raspar, vai medicar para você, né? Se não for o caso, se o tratamento de repente for mais complexo, não for o caso para o seu dentista trabalhar, de repente ele não é especialista nessa área, existem os dentistas que são especialistas nisso aí, que se chamam periodontistas, né? Então o tratamento basicamente é feito removendo, né, o fator ali que está causando esse problema, ou com limpeza, com raspagem, que você vai remover placa, vai remover o tártaro, vai medicar, vai acompanhar, vai orientar o paciente, né? No caso, se você teve esse acúmulo é porque alguma dificuldade para limpar está acontecendo, e você vai fazer essas consultas com frequência, né? De tempos em tempos você estará voltando ao consultório para ver como está a sua limpeza, o seu cuidado, ver se essa gengiva desinchou, se ela parou de sangrar, tá bom? Então é mais ou menos por aí que vai caminhar o seu tratamento. Só que você deve procurar o seu dentista com urgência, porque não é normal a gengiva inchada e sangrando. E outra coisa, ela não melhora sozinha, tá? Então não adianta comprar aí essas partes de dente que aparecem nas propagandas falando que vai resolver a gengivite, vai resolver isso, aquilo. O creme dental não resolve isso aí sozinho, tá bom? Procure o seu dentista o mais rápido que você puder. Antônio Carlos Silva, lá de Conselheiro. Ele escreve o seguinte: percebi que meu dente está mole. O que aconteceu? Então essa pergunta, né, tem até um pouco a ver com a pergunta que a Joyce fez agora há pouco, né? Quer dizer, ele percebeu que o dente dele está mole. Vamos assim, nas possíveis causas. Uma, que de repente é um pouco mais rara de acontecer, né? Pode ter acontecido uma fratura, ele pode ter fraturado a coroa desse dente, está sentindo ele mole, e aí essa coroa vai ser removida, você vai fazer algum trabalho em cima da raiz, mas na maior parte das vezes, quando o paciente chega se queixando com esse sintoma, né, o dente está mole, você tem que observar que ele provavelmente já é uma doença periodontal mais avançada. Como eu falei no caso da Joyce, ela reclamou de sangramento e inchaço. Pode ser uma gengivite só. Mas conforme essa doença avança, o corpo começa a perder osso. E o dente, né, ele está preso no osso da mandíbula, da maxila. Se você for removendo esse osso, aquela raiz que estava presa começa a balançar, vai começar a ficar mole, né? Então pode ser o que está acontecendo com o Antônio. Mais uma vez eu falo, né, eu não tenho, aqui não é a intenção, não é a ideia de dar consultas, isso nem pode ser feito, mas eu dou uma ideia geral para quê? Para que você procure o seu profissional. Então para o Antônio a sugestão vai a mesma, procure o seu dentista, tá? Se for o caso, né, se for periodontal, se ele não for especialista, ou se de repente ele sentir necessidade, tem os periodontistas para ajudar, mas quando temos esses dentes com mobilidade, pode ser um problema periodontal, não deixe de buscar o seu profissional, tá?
A Maria Cândido, do Centro, ela pergunta o seguinte, né, que tem visto falar sobre essa história de fazer canal em uma consulta, né, em sessão única, e quer saber se isso funciona para qualquer pessoa, quer dizer, qualquer paciente pode fazer um canal em sessão única. E aí a resposta é sim, né, e não. Por quê? Geralmente, né, existem condições para que você faça esse canal em sessão única. Então o endodontista, né, ele tem aqueles equipamentos novos de hoje em dia, ele vai avaliar o caso, vai abrir, né, o dente, vai trabalhar nos canais, se der tudo certo, ele resolveu em sessão única. Por que eu falo do não também? Porque tem pessoas que às vezes vão trazer algumas situações em que o dentista encontra alguma dificuldade naquele tratamento. Né? Então pode ser uma raiz mais curva, uma raiz mais atrésica, que ele está com dificuldade para passar, uma lesão, né, endodôntica maior, em que ele sente a necessidade de medicar, né, um dente que fica drenando pus, que não melhora. Então, nesses casos, o tratamento deixa de ser em consulta única. Tá? Mas isso não quer dizer que o problema é da pessoa, é da situação. Tá? O que eu quero dizer com isso? Você pode ter um paciente com 2 ou 3 canais para fazer, em um deles o dentista precisa de mais de uma sessão e nos outros 2 ele resolve em sessão única, entendeu? Então a sessão única funciona para qualquer pessoa, sim, mas pode não funcionar para qualquer situação. O importante, como eu falei, nós não temos que ter pressa para resolver as questões. Nós precisamos chegar no nosso objetivo, né, que é resolver o problema do paciente, mas principalmente com segurança. Fazer um tratamento que dê segurança para aquela pessoa, né, que dê ali depois um tempo para que ele, né, se recupere, para que ele não tenha grandes problemas com essa situação, tá bom? Então, para Maria Cândida, a resposta é essa. Serve para qualquer pessoa, não serve para qualquer situação a sessão única do canal. A Clara Farias, de Muri. A pergunta dela é a seguinte: de quanto em quanto tempo deve ser feita a limpeza no consultório? Isso aí é uma questão que também é individualizada, né? Vocês escutam bastante, ou escutavam até mais, se falar que a cada 6 meses precisa fazer uma limpeza, a cada 6 meses precisa ir no consultório, né? A cada 6 meses volte ao seu dentista. E isso é bacana porque isso estimula a pessoa a frequentar o consultório odontológico, né? A não sumir do consultório, a fazer as revisões, principalmente a consulta de revisão. E em relação à limpeza, o que é a limpeza? Você vai remover placa bacteriana, vai remover tártaro. Só que pode ser que nesse espaço de 6 meses a pessoa limpou bem em casa, cuidou bem em casa e não precisa fazer limpeza. Então, você vai adiar isso aí para mais 6 meses ou para mais 3. A limpeza ela vai ser determinada no momento em que há acúmulo, né, o depósito de placa ou de tártaro, gengiva inflamada, aí sim a limpeza é feita no consultório. Fora isso, o que deve ser feito com frequência são as consultas de revisão, mesmo que você não sinta nada, mesmo que não tenha dor, mesmo que o seu dente não esteja quebrado, mesmo que a sua gengiva não sangre, porque são nessas consultas que muitas das vezes nós conseguimos pegar algum problema na parte inicial e resolver de maneira bem mais fácil, tá? Então, melhorando, né, um pouco a resposta aí que eu dei para Clara, a limpeza vai ser feita de acordo com o tempo que o seu dentista avaliar. Então você pode voltar ao consultório 2, 3, 4 vezes e nem precisar fazer limpeza, tá? Agora as consultas de revisão, pelo menos 2 ao ano, é bem interessante que seja feita. Tranquilo? Eu espero que o programa de hoje tenha servido para vocês, que tenha esclarecido dúvidas. Volto a falar aqui, né? A ideia aqui do programa dessas de responder essas perguntas não é dar consultas a essas pessoas, é direcionar, né, o que você deve fazer. Principalmente procure o seu dentista, né? Todos vocês que mandaram suas dúvidas, quer dizer, vocês têm dúvidas pertinentes. Então, todo mundo tem, né, um dentista de confiança. Procure o seu dentista, converse com ele sobre essas dúvidas, resolva os problemas enquanto eles ainda são pequenos, tá? Você que não escreveu, mas que tem vontade de escrever, entre em contato aí, WhatsApp 998174678, pode ser pelo e-mail, pode ser pelo 25225703, o importante é participar. Próxima segunda-feira, 20h30 da noite, tem mais um programa Seu Sorriso Inédito e eu espero todos vocês lá. Tchauzinho.